Agora já vamos abordar assuntos, né, que têm a ver com outro tipo de dinâmica, né, que no caso é a dinâmica da atmosfera. E como falei, né, tudo que ocorre no planeta tende a buscar um equilíbrio, e principalmente na atmosfera. Se ocorrem desequilíbrios na atmosfera, ela por si só vai tentar compensar esses desequilíbrios, tentando se reequilibrar da melhor forma que pode. Então, essa dinâmica atmosfera, ela pode estar muito mais relacionada com a própria atividade humana. E aqui muitas pessoas podem ver realmente alguns sinais, né, ocorrendo. Até faz mais sentido, porque como aquela famosa lei que eu já falei para vocês, né, para toda ação tem uma reação. Então, se nós modificarmos muito a nossa atmosfera, isso vai trazer consequências para nós. E essas consequências, né, podem ser consideradas apocalípticas, tá? No sentido de que nada mais é do que forças querendo se reequilibrar no planeta. Mas de qualquer forma, quando o ser humano ele comete atos que vão contra a natureza, claro, né, que isso vai provocar consequências. E não vejo nada de anormal nisso, né, porque são as leis se adaptando a uma nova realidade. Então aqui agora eu vou começar falando um pouco sobre as inundações, né? Então, as inundações são um problema que ocorre geralmente em áreas de baixadas, costeiras ou em vales profundos. Então é uma coisa também muito normal. Sempre quando ocorre uma inundação ou sempre quando tem uma ressaca e o mar avança, né, sobre o asfalto, engolindo a areia, muitas pessoas já começam a ficar assustadas. Nossa, o mar está tomando de volta tudo aquilo que era dele, né? Eu ouço isso desde que era criança, minha mãe já falava isso. É como se fosse um ditado popular. Não tem praia aqui, não tem areia, não tem nada. Sumiu. Sumiu, desapareceu. O mar está tomando conta do que é dele, esse é fato. A gente que invadiu, na verdade, né? É, exatamente. E à medida do possível vai acontecer isso mesmo. Derrubar tudo e tomar conta. Ele é o dono desse pedaço, nós invadimos. Só que o mar, fiquem tranquilos, não vai tomar o que era dele como forma de vingança, não tem nada a ver. O mar sim, ele pode, né, ter seu nível elevado, consequentemente ele vai inundar partes costeiras do planeta, mas isso em virtude do aquecimento global e não porque houve aterros, né, o ser humano aterrando parte da costa para poder ter mais área para a construção. O Rio de Janeiro mesmo, né, ele foi muito aterrado para dar lugar a prédios, ruas e estradas. Veneza, né, uma cidade muito linda também, ela foi construída sobre o mar praticamente. E muitos falam que todos esses lugares que foram soterrados, ou foram aterrados, melhor dizendo, serão tomados pelo mar novamente, como se fosse uma vingança do mar. Mas não é bem assim não. O que vai acontecer, o que pode acontecer é que com o degelo das geleiras que existem no planeta, esse gelo derretido, ele pode fazer com que o nível do mar aumente muitos e muitos metros, dependendo da quantidade de gelo que derrete. Aí nesse caso, sim, podem ocorrer as inundações, no caso permanentes. Mas também temos outro problema, aquelas inundações que são temporárias, quando ocorre uma chuva muito forte. E isso é um fenômeno natural muito comum. Pessoas que constroem suas casas em beira de rios, né, vão ser mais sujeitas a esse tipo de problema ambiental. Fora isso, também tem os furacões, né, que trazem um volume terrível de água, né, sobre áreas costeiras que também podem provocar inundações. Mas são eventos sazonais, não permanentes. Vai ter inundação, a água vai recuar. Nada de posse definitiva das águas sobre as terras. E na história geológica do planeta, sempre houveram períodos em que o mar esteve mais elevado ou mais baixo. São as chamadas regressão e transgressão marinha, muito comum na história geológica do planeta. Claro, isso leva-se centenas de anos para poder, né, ocorrer. Não é de uma hora para outra. Não é que o mar vai aumentar seu nível assim rapidamente, inundando tudo. Isso não vai acontecer. O aumento do nível do mar é gradual, assim como a sua diminuição. Então nada que não dê para a gente tentar contornar na medida que for acontecendo. Por outro lado, é bom salientar que devido ao aquecimento global que está ocorrendo no planeta, isso é um fato, tá? Basta ver os dados estatísticos das temperaturas nos últimos anos. Mas devido a isso, algumas ilhas do Pacífico, lá em Kiribati, por exemplo,
elas já estão ficando submersas, fazendo com que muitas pessoas tenham que sair de suas casas, né, das suas ilhas e caminhar e migrar para outras ilhas em outros lugares. Para elas é o fim do mundo num lugar e teve que reiniciar o seu mundo em outra ilha. Então isso está acontecendo no Pacífico, em muitas ilhas, as pessoas tendo que se adaptar a uma nova realidade. Um outro evento que chamou muita atenção, principalmente dos brasileiros que vivem no sul do Brasil, foi o ciclone bomba. O ciclone bomba nada mais é que um ciclone normal, no caso extratropical, que sempre é formado naquela região. Os ciclones do Atlântico Sul e de outros lugares do mundo também, eles são bem comuns, tá? Eles fazem parte da dinâmica atmosférica do planeta como um todo. A diferença é que esse ciclone chamado de bomba, ele teve um caráter muito explosivo devido à velocidade dos ventos. Provocou ventos muito fortes com características explosivas, por isso chamado de ciclone bomba e não ciclone comum, como geralmente ocorre. Tá? Nada mais é do que as próprias leis e dinâmicas, né, da própria atmosfera. Nada de anormal também. Mas claro, uma coisa é sempre bom frisar, como estamos vivendo um tempo de aquecimento global, pode ser que muitos eventos climáticos tenham uma amplitude maior. E isso tem sido verificado em várias partes do mundo. E nesse evento em particular da região sul, teve uma coisa que aconteceu que achei muito interessante. Uma igreja cristã, ela foi praticamente destruída com a ação desses ventos. Aí eu pergunto a vocês, será que, por ser uma igreja cristã, ela não deveria ter ficado a salvo? Mas não, isso é para nós vermos que as leis, elas não diferenciam pessoas, prédios, construções. As leis naturais servem para todos, vão causar problemas para todos, né? Eu estou falando isso porque muitos pregam que mal nenhum chegará à tua tenda. Seria perfeito realmente se mal nenhum chegasse à nossa tenda, se nós não tivéssemos doenças, se nós não tivéssemos problemas. Só que os problemas fazem parte da vida, então não tem para onde correr. O que muda é o nosso posicionamento em relação a esses problemas. E outra coisa que assustou muita gente foi aquela tempestade de areia chamada Godzilla, que chegou no Caribe, vindo lá do outro lado do Oceano Atlântico, do deserto do Saara. Então aquela nuvem de poeira, ela viajou por milhares de quilômetros até chegar ao Saara. Só que isso também é um evento muito comum. A propósito, se não fossem essas partículas de poeira que saem lá do Saara e viajam milhares de quilômetros, a gente não teria chuva na Amazônia, sabia disso? Então, essa poeira, ela ajuda a que as gotículas de água se formem em volta dessas poeiras e tenham massa para cair, precipitar em forma de gota. Assim, formam-se muitas chuvas do Amazonas. Ou melhor, Amazonas é um estado da região amazônica ou da região norte, e também o nome de um rio. Agora, aquela região é chamada região amazônica, né, ou simplesmente Amazônia. Então, essa tempestade de areia nada mais é também do que um reflexo da dinâmica atmosférica que transportam partículas, né, pelo ar. Apenas isso. Próxima praga, a nuvem de gafanhotos. Essas nuvens, elas são recorrentes ao longo da história. Não foi a primeira vez que ocorreu e nem vai ser a última. Elas são recorrentes. Mas o que provoca uma nuvem de gafanhotos? Está associado principalmente ao próprio clima. Então, se a gente tem um clima seco e quente, isso propicia a formação dessas nuvens de gafanhotos, aliado, claro, ao desequilíbrio ambiental. Ou seja, às vezes você tem lá uma lavoura, você usa muito agrotóxico, os agrotóxicos eles matam muito dos predadores naturais dos gafanhotos e eles acabam se multiplicando muito. Nada mais é do que uma reação em cadeia também. Você tira o predador e aquele bichinho lá que seria comido pelo predador, ele se multiplica cada vez mais. E se multiplicando, ele vai, né, causar problemas, que no caso
É assim que funciona uma nuvem de gafanhotos. E eles podem ser muito perigosos porque eles não diferenciam vegetação natural da vegetação, no caso das plantações, né? Trigo, arroz, cevada, soja. Ele não diferencia cultura alimentar, cultura de vegetal. Ele simplesmente vê lá a verdinha e come. Então o gafanhoto tem esse problema. E com o aquecimento global, novamente falando do aquecimento global, com as mudanças climáticas advindas do aquecimento global, então muitas áreas podem ficar quentes e secas, né, favorecendo, né, o aparecimento dessas nuvens. Então os gafanhotos, se eles se reproduzirem muito em muitos lugares, eles podem causar danos às plantações e, consequentemente, fome em vários lugares do mundo. Então isso é muito perigoso. Então é isso, o apocalipse virá, mas não exatamente agora.